Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Servos de Jesus. Eu quero comentar um pouco sobre o jovem que foi canonizado agora recente, né? 7 de setembro de 2025. Um rapazinho chamado Carlos Acutis foi canonizado pela Igreja Católica. Queria fazer um comentário sobre essa situação toda e como a gente pode compreender isso à luz das Escrituras. Né? A verdade é que, à luz das Escrituras, né, se nós seguirmos o posicionamento protestante de Lutero, sola Escritura, a gente vai ter de, por assim dizer, descartar essa possibilidade. Né? Ainda precisa entender um pouco sobre a tradição católica em relação a isso, porque isso parte da tradição, algo extra bíblico, né? Mas quem era esse rapazinho chamado Carlos Acutis? Diz que era um rapazinho que nasceu em Londres em 1991, mas logo foi para a Itália e passou um bom tempo vivendo em Milão. O pouco que eu pude pegar sobre esse rapazinho é que se trata de um jovem italiano que faleceu aos 15 anos. Ele era conhecido, ou foi conhecido, ou está sendo conhecido agora como o Cyber Apóstolo, né? Ou o Santo Milenial. É incrível o que a Igreja Católica fez, né? Sim, para a história jamais vista, é um rapazinho do nosso tempo, né? Da nossa geração, um rapazinho normal, como qualquer outro, na sua idade infantil gosta de jogar videogames, ele gostava de jogar videogames, só que ele tinha uma capacidade prodigiosa na área da informática, né? E ele passou a utilizar essas habilidades dele para promover a doutrina católica. Diz que ele foi influenciado por uma babá que se chamava Beata, e ela que mostrou o caminho do catolicismo para esse garotinho. Né? Diz que ele nasceu em Londres em 3 de maio de 1991. Ele viveu a maior parte de sua vida em Milão, na Itália, mas nutria uma profunda conexão com a Síria, a cidade de São Francisco, onde seria mais tarde sepultado. Né? Esse rapazinho ele era devoto da Virgem Maria, a quem dedicava rezas diárias, aquela do rosário, né? O jovem também se dedicou a websites, né? Como eu disse, ele tinha uma boa habilidade e ele utilizava isso a favor de promover os valores da Igreja Católica. Né? Um rapaz bom, um menino que gostava de praticar o bem ao próximo. Né? E então ele foi reconhecido, né, pelo Vaticano, que buscou na figura dele, assim, vamos dizer assim, modernizar a igreja, trazendo, né, a atratividade para os jovens. Né? Vamos dizer que foi um tipo marketing. Né? Se eu colocar esse pivete que tem conexão com a geração de hoje, da informática, e dedicar, a gente cria esse modelo e atrai, né, os jovens de hoje que têm uma certa apatia, né, por os valores católicos, né, aquela tradição milenar. O fato é que o Pivete, né, recentemente, ele, em 2006, mais precisamente, ele teve leucemia, foi descoberto e ele passou a sofrer, né, por causa dessa enfermidade que foi muito agressiva e que ceifou a vida dele precocemente. Né? E ele, naquele gesto de fé, ele dedicou o sofrimento dele ao Papa da época, o Papa Bento XVI, né? E para a igreja.
e teve confirmada a sua morte em 12 de outubro de 2006. Sim, há muitos relatos de coisas boas que ele praticava, desde contribuir com os pobres, né? Usava a renda pessoal dele para ajudar os pobres, censurava os jovens do tempo dele que se desviava de um caminho que trouxesse alguma dignidade do ponto de vista cristão à moda católica apostólica romana. Ele realmente foi construído, foi configurado nesse sistema católico, né? Então, o que ele tinha de bom para oferecer é a ideia, a visão de fé que ele tinha, né? Um rapaz leigo, não teve tempo de aprender, de estudar, de se dedicar o máximo possível, mas ainda assim a sua bondade, o seu bom caráter beneficiou muita gente. Então, em meio a tudo isso, sempre a Igreja Católica enfatiza que o culto a essa criança, que hoje se confirma, né, tem cultos para eles, é um ato de veneração. E eles fazem uma diferença sobre veneração e adoração. E a gente sabe que isso é tão sutil que para uma pessoa média não tem como diferenciar. Então, a veneração, que vem da palavra latina dulia, é a honra e o respeito concedido aos santos, visto como deus e intercessores, mas não como divindades. Já a adoração, que é latria, por sua vez, é devida unicamente a Deus. A Igreja Católica entende que a adoração é direcionada unicamente para Deus. A Igreja Católica argumenta que a veneração dos santos, em vez de diminuir Deus, glorifica-o pelas obras que ele realiza através de suas criaturas. Eu, particularmente, não vejo desse modo. E como foi o processo de canonização, né? Assim, como foi que saiu, que originou-se essa modalidade da igreja fazer essas coisas, né? O processo de canonização, que se tornou mais formal e jurídico após o Concílio de Trento, em 1545, 1563, em resposta à Reforma Protestante. E aí eles definiram várias etapas, né, a se alcançar para chegar a ser canonizado. Então eles graduaram da seguinte maneira: primeiro, a pessoa é declarada servo de Deus, e vem uma outra fase que é o venerável, que reconhece práticas das virtudes em grau heróico, né? E a beatificação, que é um processo que antecede a ser canonizado, é preciso de um milagre, a não ser que seja morto, né, que eles chamam de martírio, né, seja martirizado por causa da fé, mas tem que haver um milagre para ser considerado nesse processo de beatificação. E o último passo é o segundo milagre. Após o segundo milagre, o rapaz já pode ser canonizado. Eu só não encontro esse respaldo nas escrituras, né? Nas escrituras não fala nada sobre esse nível alcançável, né, de santidade que pode garantir poderes pós-morte para interceder sobre os vivos aqui na terra frente a Deus lá no céu, né? Então, Carlos Acutis cumpriu essas etapas em notável rapidez. Foi beatificado em 10 de outubro de 2020, após a comprovação de um milagre. Sua canonização, que o tornou o primeiro santo da geração milenial, ocorreu em 7 de setembro de 2025, em uma cerimônia que também canonizou o beato Pier Giorgio Frassati. Desculpe o meu italiano que não vale nada. Foi o Papa Francisco que, segundo os relatos, desejou fervorosamente a agilidade no processo de Acutis, né, para torná-lo santo. Claro que a visão protestante com relação a esses eventos da igreja é de uma crítica feroz, né? Sempre os protestantes consideraram isso fraudulento, né, e duvidosos, né? João Calvino foi uma das pessoas que apontou isso de uma forma muito, vamos dizer assim, fervorosa, né?
chamando a atenção para a corrupção da igreja nesse ponto e para a idolatria, né? Então, quais foram os milagres que levou o garoto a ser beatificado e logo em seguida o segundo que o canonizou como um santo de Deus, intercessor, junto ali com São Tomás de Aquino, São Pedro, entre outros aí, apóstolos, né? O primeiro diz que ocorreu no Brasil, de um pivetezinho aí chamado Mateus Viana. Ele sofria, né, no pâncreas, um problema congênito. Então, desenganado pelos médicos, né, a família recorreu à fé e numa igreja lá católica em Mato Grosso do Sul, lá havia uma relíquia, né, do garoto, uma camiseta. E então o pivetezinho tocou nessa camiseta e pediu para que não vomitasse mais ou sentisse aqueles problemas, né? E disse que rapidamente, miraculosamente, o menino se tornou bom, fez uma refeição de adulto, né? E não provocou, porque disse que o problema provocava vômitos, mal-estar, entre outras coisas, né? Aí também houve um segundo milagre que não foi detalhado, mas diz que foi uma mulher porto-riquenha, sofreu um acidente, bateu a cabeça e ficou em estado de coma. E os familiares, movidos pela fé, clamaram ao menino. E então o menino conseguiu trazer esse milagre, né, para a família, e a mulher se salvou. Mas a gente se pergunta até que ponto isso é verdade, né? A igreja faz toda uma investigação, faz todo um trabalho teológico e eles afirmam, né? O mais bizarro é que eles afirmam que o pivete passou anos e anos enterrado, mas o seu corpo estava incorruptível, né? Só um pouco ressequido. E então levaram o corpo para uma dessas igrejas, cobriram de produtos aí, silicone, cera, tudo quanto foi possível para restaurar a imagem do menino. Tá lá o menino sendo cultuado, idolatrado, né? Eu não tenho nada contra a criança, eu admiro, ó, tem pivete mesmo que fazem coisas boas, nasceram para fazer o bem e vivem em função disso, não importa onde eles estejam, né? Não importa que denominação, que instituição, mas eles sempre vão fazer o bem. Mas o fato que me chama a atenção é que todo esse processo, toda essa ritualística que a igreja constrói, ela tem um fim. E o fim, eu tenho certeza que é simplesmente golpe de marketing para dar uma injeção de ânimo e fomentar o comércio, né, de utensílios sagrados que a igreja sempre tem trabalhado, né, e dar aquela reviravolta no movimento, se comunicar com determinados grupos, né, da sociedade, nesse caso jovens, né. E a gente que procura se basear nas escrituras, a gente sabe que não encontramos base bíblica nisso. Isso é invenção de homens, são tradições que as instituições criam como uma identidade própria, mas aí a gente sabe que o sincretismo religioso, o envolvimento do pensamento, da visão e da religião cristã se amalgamando com outras religiões pagãs de cultos politeístas, a influência que leva uma instituição dessas milenar a fazer esse tipo de ato, né? E o que seriam os santos no final das contas? Os santos que nós entendemos, né, na Bíblia são pessoas que Deus separou para servir a eles. E eles cumprem a missão na terra procurando fazer aquilo que agrada a Deus. E tudo que nós fazemos para agradar a Deus é bênção para os nossos próximos, para os nossos amigos, familiares e até mesmo para os nossos inimigos, né? E isso não traz nada além de uma vida santificada, exemplar e modelo. Mas interceder,
Onde é que tem isso? O único intercessor que é reconhecido biblicamente é Jesus. Só Jesus é o nosso intercessor e mais ninguém. Nem Maria, a mãe de Jesus, que, diga-se de passagem, foi uma grande mulher, ela não tem esse poder. Os mortos não têm poder para interceder diante de Deus. Então, são tradições. Se pegarmos as Escrituras para ler, para estudar, para compreender, para analisar, veremos que muitas das coisas que a Igreja Católica tem oferecido para os seus membros são tradições. Claro que sempre essas tradições tiveram um propósito, no seu princípio, propósitos úteis, fundamentais, pedagógicos, ilustrativos. Mas chegou um ponto que isso virou confusão e idolatria. A palavra de Deus é muito clara que não devemos adorar o homem, não devemos adorar a criatura em detrimento do Criador. Não importa se eles separam uma palavra de outra, mas elas têm uma tênue mudança que para as pessoas comuns não faz diferença. Quantas pessoas eu vejo cultuando e idolatrando as imagens, né? E a gente se pergunta, certo, se não é possível idolatrar, tudo isso é um erro, e como eu recebi o milagre? Uma criancinha lá que recebeu o milagre do pâncreas, ou a mulher que foi salva após estado gravíssimo para o hospital, e ao recorrer a um santo, como eles obtiveram esse presente, essa dádiva de Deus, quando eles recorreram a pessoas que já morreram, e como isso aconteceu? A fé, ela passa por vários caminhos, existe inúmeras maneiras de fé, e uma das que a gente pode julgar é que o próprio Jesus falou para a mulher do fluxo de sangue, né? Ele diz, vai, tua fé te salvou. E para outros que foram libertos de enfermidades, de cegueira, tua fé te salvou, a tua fé te curou, que seja feito segundo a tua fé. Às vezes, o processo da fé é tão impressionante que se você crê em qualquer coisa, você pode receber o retorno daquilo. Porque a fé, em determinado momento, é uma capacidade autorregenerativa induzida pelo cérebro, pela psique, pelas capacidades mentais de se autorrestaurar. Só que o ser humano, como é uma criatura que precisa de um ponto de contato, precisa de um suporte espiritual ou que ilustre uma espiritualidade, para ele mesmo utilizar a autorrestauração sobre si, porque de outra maneira eles não conseguem. A psicologia, ela explica muitos dos fenômenos miraculosos que ocorrem dentro das igrejas. Mas isso anula o poder de Deus? Não. Mas o que a gente sabe é que em muitas situações, pessoas, instituições se utilizam das capacidades de autocura das pessoas, induzindo-as a crer que aquilo provém de Deus. Provém de Deus de certa maneira, porque tudo que nós somos e que fazemos, e pelo que nos propunhamos a fazer, provém de Deus, porque Deus está em nós. A nossa vida pertence a Deus, o nosso corpo pertence a Deus, a nossa existência e tudo que nós manipulamos aqui na Terra e utilizamos e interagimos pertence a Deus, porque isso é dele. E ele nos deu a capacidade de fé para que nós mesmos alcancemos nossos objetivos. Até mesmo se não acreditar em Deus, você com fé você obtém cura, você obtém milagre. E a igreja sabe disso, mas eles utilizam isso como uma maneira de se promover e atribuindo a pessoas que nada podem fazer, e com isso eles conseguem angariar
membresia, recursos e visibilidade. Meus irmãos, eu agradeço pela oportunidade, que Deus abençoe vocês e fica essa reflexão para que nós nos atenhamos para as Escrituras, que é o que importa, que é o que realmente esclarece o nosso objetivo de vida nesse mundo. Fiquem na paz de Deus.